Bom, primeiro de tudo, boa noite para os senhores. Sejam bem-vindos aí à nossa palestra, ao nosso terceiro dia de congresso online, né? E eu espero que vocês aproveitem bem o pouco de conhecimento aí que nós temos para acrescentar aí, para divulgar aí para vocês, tá bom? O nome da nossa palestra é Produtividade em Reparo de Placas, tá bom? Mas antes da gente começar, para quem não me conhece, eu sou o Daniel, eu estou há 14 anos já na área de manutenção de celulares. Antigamente eu trabalhava aí não só com manutenção de celulares, mas também com manutenção de telefones com fio, sem fio, fax, secretária eletrônica, identificadores de chamada, ou seja, todos os produtos aí da parte de telecomunicações, né? E ao longo dos anos a gente foi ficando só para celular. E eu comecei trabalhando numa assistência técnica, como estagiário. E sempre foi cobrado essa parte de produtividade para nós conseguirmos aí ter lucro durante nosso dia a dia, né? E eu vejo muita gente falando sobre reparos de placas e que dá bastante dinheiro, que é uma área boa, né? E nós da Central do Técnico desenvolvemos aí os treinamentos não só em cima da parte técnica, que é muito importante, que nós pegamos bastante nos nossos treinamentos, parte técnica, parte prática, mas também de um jeito que o pessoal consiga ter produtividade durante o dia a dia e consiga fazer dinheiro durante esse dia a dia, né? Se você não tiver essa produtividade, fica difícil aplicar a teoria na prática, né? Então, isso leva a uma pergunta aí, que todo mundo sempre faz. Quanto tempo leva para reparar uma placa? Essa placa aí, para ser reparada, ela depende muito do estado dela, né? Mas, no geral, não é essa pergunta que se deveria fazer, né? A resposta certa normalmente vem com a pergunta certa. E a pergunta certa, na realidade, é qual? É quanto vale a hora do seu técnico? Ou a sua hora mesmo, né? A, a sua hora, ela tem um valor aí no mercado e para você, na sua assistência técnica, tá? Sabendo quanto vale a sua hora de trabalho, você vai conseguir aí saber também o quanto cobrar aí nesse reparo, né? O quanto que você precisa ganhar aí nesse concerto, né? Mas antes de eu continuando aqui, todo mundo tá escutando legal, tá bem? Que eu vi que o pessoal entrou agora. Bom, se não tiver nenhuma reclamação, eu vou continuar, tá? Bom, então, o quanto tempo leva para reparar uma placa não é realmente a pergunta certa. A pergunta certa é o quanto vale a sua hora. Por quê? Desse jeito você vai saber o quanto que você vai poder ganhar em cima de cada reparo, de cada conserto, e até fazer uma peneira aí, né, do que pegar para fazer o conserto. Por exemplo, eu vejo o pessoal falando muito, vamos fazer um conserto de um Moto G2, de um Moto G1, de um Grand Prime, mas muitas vezes o valor agregado do aparelho não condiz com o tempo que você disponibiliza para fazer o reparo desse aparelho, né? Salvo algumas exceções aí da pessoa querer ter os dados lá de dentro, ou então até, por exemplo, ter um apego maior por esse aparelho, você precisa sempre colocar numa balança, né? Se vale a pena realmente trabalhar em cima daquele celular, né? Mas levando isso em consideração, o que nós falaríamos? Que os reparos, os consertos aí, eles têm que ser medidos pelo trabalho que se executa neles. Então, eu vou dar um exemplo aqui de alguns valores, né? Por exemplo, se você troca um display de um iPhone 6, e eu vou dar de exemplo o iPhone 6 por causa que dá muito defeito na placa, tá bom? Mas você troca um display, uma frontal aí de um iPhone 6. É comum o pessoal cobrar aí em torno de 100 a 150 reais e tirar esse dinheiro praticamente livre, né?
Porque se a pessoa cobra R$ 180, ela está tirando o dinheiro da peça, sobra praticamente R$ 100 livre aí para ela, né? Porém, tem pessoas que cobram menos e tem pessoas que cobram mais. Não vou entrar nesse detalhe aqui de quem cobra mais, de quem cobra menos, que um está se prostituindo, o outro não está, o outro está cobrando muito caro. Isso daí não condiz aqui com o nosso contexto, tá bom? Porque cada um sabe exatamente o quanto tem que cobrar aí nesses valores, nesses concertos. A pessoa, às vezes, que cobra R$ 30 para trocar uma frontal, como eu já presenciei muitas vezes. Eu tive loja lá no Shopping Oriental, no centro de São Paulo, e lá é realmente uma selva, né, de preço em si. Então, vendo dessa forma, você analisa, poxa, se a pessoa precisa cobrar aquele valor, é por causa que aquilo custeia, né, o trabalho dela e dá lucro aí pro trabalho dela, né? Fora a concorrência, fora o número de pessoas que tem executando aquele mesmo trabalho naquele mesmo local, né? Então, não vamos entrar no detalhe de o quanto que é certo cobrar, o quanto que é errar. Nós precisamos falar do quanto que você precisa cobrar, né? E tendo isso em vista, nós temos aí esse trabalho da troca na frontal de um Moto G, um iPhone 6, e às vezes a pessoa pode levar 10 minutos para fazer esse trabalho, para executar esse trabalho, ou às vezes a pessoa pode realmente levar 1 hora para executar esse trabalho. Eu já vi pessoas aí que demoram 5, 7 minutinhos aí para trocar uma frontal de um iPhone 6, que é bem comum aí durante o dia a dia, né? Mas eu também já vi pessoas que demoram 1 hora para executar o trabalho. Então, o que eu falaria aqui para a gente colocar uma média de tempo de trabalho? Eu falaria que se nós gastássemos 1 hora por aparelho, por exemplo, você vai analisar, fazer o reparo que você tem que fazer, tudo em aproximadamente 1 hora. Desse jeito, você vai conseguir mexer aí em aproximadamente 8 aparelhos por dia, né? E num reparo de placa, não seria diferente. Se nós estipulássemos o quanto vale a nossa hora e o quanto de tempo eu vou gastar nesse aparelho para tentar fazer esse reparo, para executar esse trabalho, aí sim você está fazendo uma precificação do seu tempo, do seu esforço em cima desse aparelho, né? E a produtividade leva muito disso, né? Então, hoje em dia, por exemplo, num reparo de uma placa de um iPhone 6, se cobra aí uma média de R$ 300, tá? E tirando um serviço pelo outro, nós levamos aí 1 hora para executar o trabalho. Por exemplo, se eu fosse fazer uma baseband hoje em dia de um iPhone 6, se o aparelho estiver desmontado, eu levo por volta de 15 a 20 minutos para executar o trabalho. Mas e se eu pegar aquela rosca do parafuso que foi violada, que tem várias trilhas rompidas por baixo dessa rosca do parafuso? Aí, se tem duas trilhas aí rompidas, nesse caso, por exemplo, eu demoraria aí 20 minutos, 30 minutos para fazer o reparo. Agora, se tem 8 trilhas rompidas, né? Aí tem casos que, depende da minha habilidade manual no dia, se eu estou tremendo mais, se eu estou tremendo menos, eu acabo demorando aí 1 hora e meia, duas horas e meia para executar um trabalho. E eu nunca vou fazer isso direto, assim, ó, a não ser que eu não tenha outra coisa para fazer, né? Eu sempre quebro esse tempo aí nos dias para eu ir mexendo de acordo com o que eu vou tendo espaço, né, durante o meu dia a dia. Então, assim, se a gente pensar dessa forma, você vai gerar um tempo para você executar o trabalho, tá bom? E você vai ter um limite para trabalhar em cima daquele aparelho também, né? Fazendo uma balança aí entre tempo e dinheiro que você vai gastar o tempo e receber o dinheiro, tá certo? Agora, gestão do tempo é a saída para os nossos problemas, tá bom? E essa gestão do tempo vai vir conforme vai vindo o conhecimento junto, a habilidade manual junto. Às vezes eu tenho alunos que acabam de fazer o treinamento avançado e, no geral em si, ele fez o treinamento avançado e já quer executar o trabalho em 20 minutos. Isso requer prática,
requer habilidade e também vai requerer aí uma série de conhecimentos que ele vai adquirir conforme passa o dia a dia. Normalmente eu falo, todo treinamento, todo curso aí que vocês fazem é um início, né, uma porta que se abre, né? A partir desse treinamento, desse curso que você faz, você tem um leque de possibilidades aí novas que você vai acabar investindo seu tempo, investindo seu dinheiro para conseguir continuar aí nesse ramo que você fez o seu treinamento, o seu curso, né? Então, cada curso, cada treinamento vai ser uma porta que se abre para você adentrar nela e continuar aí fazendo aí o trabalho durante o dia a dia, né? Aí o pessoal fala para mim, poxa, mas tem limite de tempo para a gente aferir uma placa, para a gente executar um trabalho, um reparo? Então eu falaria para vocês que esse limite vem de acordo com o tanto que você emprega em cima desse aparelho. Como assim? Vamos lá. Existem 4 fatores que você necessita para chegar nesse limite. Quais seriam esses 4 fatores? Seria o tempo que você vai levar para executar o trabalho, tá bom? Só que esse tempo ele vai ser atrelado à sua necessidade. Então, por exemplo, se aquela rosca do parafuso que a gente viu anteriormente foi você que acabou cometendo esse deslize, ou o seu técnico na sua bancada que cometeu esse deslize, então a sua necessidade, então o aparelho já chegou morto aí, que teve contato com líquidos e tudo mais, a sua necessidade não é tão grande. Então, não se apegue, por exemplo, a ficar 5 horas, 8 horas em cima de um aparelho, sendo que você tem outros trabalhos para executar, né? Agora, se você não tem outro trabalho para executar, tá tudo bem, você pode passar o dia inteiro naquele aparelho, porque eu sei mesmo, às vezes eu tenho 2 aparelhos para fazer no dia e a gente tem que tirar sangue de pedra ali, né? Agora, às vezes a gente tem aí 8 aparelhos para fazer no dia, 10 aparelhos para fazer no dia, que deu aquele pico de movimento. Então, nesses casos aí, nós temos outros trabalhos a serem executados. Então, nós acabamos deixando o mais difícil, entre aspas, ou o mais trabalhoso, um pouco de lado para executar os trabalhos que vão realmente render o dinheiro aí durante o dia a dia, né? Só que fora a necessidade, que eu acho que deu para vocês entenderem aí o que eu quis dizer, tem o conhecimento também. Por quê? Quanto mais conhecimento você tiver dentro daquela área, tá bom? Mais rápido você vai fazer a análise, vai fazer a aferição, tá bom? Para achar o defeito com mais rapidez, né? E esse conhecimento, ele vem de diversas formas, tá? Ele vem tanto de estudando aí apostilas, esquemas elétricos, vendo vídeos no YouTube que são muito importantes aí para nossa área, quanto também na parte, por exemplo, de vivência aí, né? Que você já executou algum trabalho daquele, ou já viu aquele defeito sendo ocasionado e sendo recuperado. Então, esse conhecimento aí também é atrelado ao tempo. Por quê? O conhecimento, ele vai te diminuir o tempo de execução daquele trabalho. E o quarto fator vai ser o quê? A habilidade que você pode ter para executar aquele trabalho. Então aqui a gente pega num ponto bem delicado aí, né, do nosso dia a dia. Por quê? Eu falo para todos os meus alunos, amigos e técnicos, se você não parar durante seu dia, meia hora, 1 hora por dia, para treinar, você fez um treinamento à toa, você fez um curso à toa, por quê? Você precisa dessa habilidade. A habilidade manual é a única coisa, por exemplo, que nenhum instrutor conseguiria fazer entrar em vocês, né? Colocar na cabeça de vocês, colocar na mão de vocês essa habilidade. Então, eu falaria o seguinte: a habilidade é o setor mais delicado da gente tratar aqui. Por quê? Às vezes a pessoa treme um pouquinho mais, às vezes a pessoa não está acertando um procedimento. Em vários reparos de placa, nós necessitamos trabalhar com as 2 mãos, ó. Das 2 mãos nós precisamos trabalhar. Então, precisamos trabalhar com essas 2 mãos. E a esquerda, como é que fica? Né? Não é todo mundo que tem 2 mãos direitas aí, que consegue fazer tudo com as 2 mãos. Então, esse treino é essencial, tá? Então, meia hora por dia, 1 hora por dia, vai fazer com que
você consiga executar o trabalho com mais rapidez e acabar melhorando aí a sua produtividade durante o dia a dia também, tá bom? Agora, toda essa parte desses 4 fatores, o tempo, a necessidade, o conhecimento e a habilidade que você necessita para executar esses trabalhos em si, você precisa colocar todos em conjunto para conseguir executar aí os trabalhos com mais perfeição, né? E para isso, nós sempre acabamos falando o quê? Que nós temos que gerar praticidade no reparo do dia a dia. Por que praticidade? O que eu quero dizer com esse nome? É que para algumas pessoas é mais fácil medir o aparelho inteiro antes de executar o trabalho. Agora, para outras pessoas que têm mais habilidade manual e menos conhecimento técnico, é mais fácil fazer o quê? Substituir uma peça comum durante o dia a dia. Por exemplo, o aparelho não liga, a pessoa em 5 minutos troca os 2 gerenciadores de energia e vê se tem resultado, entendeu? Então, assim, eu não vou julgar, tá bom? Quem executa um procedimento de fazer medição no aparelho inteiro e também não vou julgar a pessoa que substitui o componente antes de ter 100% de certeza que é ele que está ruim. É aquela velha história. Quem nunca viu aí um Moto G3 que está com defeito no backlight, aí o que o pessoal faz? Olha o vídeo de vários amigos nossos aí no YouTube, vai lá e troca o diodo. 50% funciona, tá? 50% dos aparelhos vão funcionar. Por que vão funcionar? Por causa que é o mais corriqueiro de dar o defeito, é onde a falha pega mais, tá bom? Assim como, por exemplo, todas as falhas de engenharia aí da Apple, né? As falhas de engenharia da Apple, entre 50% e 70% dos aparelhos que entram com aqueles defeitos, com defeito numa baseband do iPhone 6, com um touch do iPhone 6 Plus, com, sei lá, com áudio do iPhone 7, tá bom? O áudio do iPhone 7 chega a ser 90% dos casos. É tudo o mesmo defeito, a mesma execução. Então, a pessoa tendo habilidade manual, ela só executa aquele procedimento. E, sinceramente, para executar aquele procedimento, ela não precisa de conhecimento técnico nenhum, tá? Ela necessita do quê? Habilidade manual e uma execução bem feita do trabalho, tá bom? Então, seria um trocador de peças, só que na parte de microeletrônica, né? E eu não julgo essas pessoas, sabe por quê? Porque muitas vezes elas acabam realmente ganhando mais dinheiro do que quem tem mais conhecimento técnico, tá? E isso é realidade, tá? Eu conheço um rapaz no centro de São Paulo, no Shopping Oriental, que simplesmente troca o componente. Ele nem mede, não faz nada, tá? Ele pesquisou ali, viu que aquele componente que dá defeito, ele vai lá e substitui. E não que eu esteja defendendo esse tipo de ação, né? Mas cada um sabe o quão prático aquele serviço vai ser executado durante o seu dia a dia, né? Então, cada um vai achar aí o seu caminho melhor para ter essa praticidade. Porque tem pessoas que têm um raciocínio lógico mais rápido, então conseguem aí achar o defeito fazendo aferições mais rápidas do que outras pessoas que a parte mecânica aqui da mão acaba sendo bem mais rápida também, né? Então, assim, sem julgar um método ou sem julgar o outro método, nós falaríamos o quê? Que uma teoria bem afiada vai fazer você ter mais praticidade durante o seu dia a dia, tá bom? E o que seria essa teoria bem afiada? É realmente dominar os princípios básicos aí da eletrônica, tá bom? E o funcionamento lá dentro do aparelho. Como o professor Celso aí mesmo deu a palestra dele, a anatomia do telefone celular em si ela é muito importante para você identificar os setores do aparelho. Isso seria uma teoria bem afiada, tá? Seria a base aí para a gente estar conseguindo executar os trabalhos, né? Então, às vezes o pessoal fala para mim: "Ah, eu quero fazer um reparo de placa, um curso de reparo de placa. Tem lá na central do técnico? Tem. Posso fazer?" Eu falei: "Pode." Como é que tá a sua teoria? Você consegue identificar ali, pelo menos os setores ali na placa? Porque se você não tem essa base em si, nós precisamos passar primeiro essa base, né?
a base do ensino que vai fazer você conseguir crescer com os concertos mais avançados, tá certo? Então, essa teoria bem afiada vai vir de bastante estudo, de bastante leitura, bastante vídeos aí, tá bom? E bastante vivência durante o nosso dia a dia. Agora, também nós precisamos do quê? De informação. Aí o pessoal pergunta, mas Daniel, informação não é a teoria aí que a gente precisa ter? Não, não é. A informação, ela vem de outros setores, tá? Por exemplo, se vocês procurarem um esquema elétrico de um aparelho da Sony, alguém encontra aí? A gente não tem esquema elétrico do aparelho da Sony, salvo um modelo ou outro que você encontra jogado aí no mercado, na internet, né? E mesmo assim são modelos bem mais antigos aí, é difícil de conseguir. Se alguém tiver aí, deixa na descrição, tá? Eu quero baixar, tá? Ou então, por exemplo, um esquema elétrico de um tablet da DL, por exemplo, da Multilaser. Tem muitos aparelhos, muitas marcas que não disponibilizam ou não vaza essa informação aí lá do nosso fabricante. Então, sabendo disso, da onde sai a informação em si? A informação poderia sair de um datasheet de um componente, que é bem mais difícil, ou a informação poderia sair, por exemplo, de uma comparação, né, com uma outra placa funcionando. Por exemplo, se você utilizasse um SMB, um método de condução reversa, utilizasse um traçador de curva característica, todos esses são métodos que são comparativos. Ou seja, ou você tem aquele valor descrito em algum lugar, por exemplo, num programa igual ao Xinjin aí, que o nosso amigo Leandro aí vai palestrar aí, acho, semana que vem, né? Ou, por exemplo, tem outras ferramentas também que poderiam dar essa informação, né? De um valor de condução reversa, por exemplo, tá certo? Ou então você precisaria de uma placa funcionando para conseguir fazer essa aferição. Por exemplo, com condução reversa, hoje em dia, você consegue reparar qualquer aparelho. Consegue sim, desde que você tenha outra placa em funcionamento para fazer essa comparação, né? Então, assim, essa informação ela tem que ser buscada nesses tipos de aparelho que eu acabei de comentar. Sony, um tablet da DL, um aparelho da Multilaser, até um aparelho da Positivo, muitas vezes, você precisa buscar fora da nossa casinha, né? Então, eu não tenho um esquema elétrico, eu tenho nenhum troubleshooting, ou um troubleshooting bem falho, bem vagabundinho aí pra gente, e você não tem informação. Então, não tendo essas informações, a praticidade se esvai, tá? Ela vai embora. Você pode ficar ali, muitas vezes, um dia inteiro naquele aparelho que sem informação de como ele funciona. Nossa informação aí, que nós temos sobre alguns modelos de aparelho, ela é um pouquinho escassa, né? Então, ela sendo escassa, nós travamos aí em certas partes da análise aí dos aparelhos. E travando nessa análise, nós não temos como seguir adiante, como ver para onde aquela trilha vai, ou da onde que aquela tensão tem que vir, né? Sem esse tipo de informação, você não segue realmente adiante. Então, para nós termos praticidade durante o nosso dia a dia, no reparo, na bancada, nós precisamos tanto dessa nossa teoria bem afiada, quanto também da informação sobre aquele tipo de aparelho. Beleza? Então, sabendo disso, o que nós poderíamos falar aí também? Nós poderíamos vir para o ferramental, tá bom? Por quê? O ferramental também vai dar praticidade aí durante o nosso dia a dia. Porque às vezes o pessoal fala para mim, poxa, mas quanto que eu preciso gastar para começar a fazer esse reparo de placa? Algumas pessoas falam, você precisa gastar 10 mil reais, 5 mil reais, 7 mil reais. Eu diria que não. Eu diria que nós podemos começar com pouco. O importante é começar, tá bom? Por exemplo, às vezes a pessoa tem que escolher entre comprar um microscópio melhor ou, por exemplo, uma estação de solda melhor, né?
Então, por exemplo, entre comprar os dois, o que vai te trazer mais retorno? O que vai fazer você ter mais dinheiro e mais reparos aí feitos, executados aí na bancada? O que vai ter você vai fazer você conseguir mais trabalhos é realmente um microscópio melhor. Porque até com uma estação de solda da Yachun nós conseguimos executar os trabalhos, né? Não com tanta perfeição quanto com uma estação de solda lead free, por exemplo, uma Quick, uma 8000DW, ou pelo menos uma 2008, porém, uma estação de solda da Yachun, da Hikari, de uma FR, você também consegue executar o trabalho. Então, eu sempre falo para o pessoal, nós temos que escolher ferramentas que vão gerar mais rentabilidade para a gente naquele momento. Quer ver, ó? Entre escolher, por exemplo, um multímetro de melhor qualidade, por exemplo, e um capacímetro, normalmente nós escolhemos um multímetro de melhor qualidade, tá? Nem sei se todos os instrutores ou o pessoal aí concorda comigo, mas um multímetro de melhor qualidade vai conseguir executar medições, aferições aí com mais precisão. E ele consegue medir mais partes do circuito, tá bom? Do que só um capacímetro que vai pegar os capacitores ou um indutímetro. Quer ver, ó? Tem um amigo meu aí que ele tem uma teoria muito afiada, uma linha de raciocínio sensacional, sensacional mesmo. Ele consegue fazer as análises ali, ó, inteiramente ali no multímetro, no indutímetro, no capacímetro e ele executa com rapidez. Só que geralmente eu falo para ele, ó, uma câmera térmica não deixaria você com mais rapidez no seu trabalho? Aí ele fala, deixaria, mas eu preciso? Não, não precisa. Não há tanta necessidade de ter. Só que a praticidade com que a ferramenta vai fazer você achar o defeito ou achar a localização aí da área com o defeito, ela vai fazer com que você consiga ganhar tempo e com isso realmente ganhar dinheiro, tá bom? Então, o ferramental aí, ele é bem importante para o nosso dia a dia, porém, vamos escolher as ferramentas com sabedoria, tá bom? Por exemplo, você não precisa comprar o melhor multímetro, mas se você não tiver multímetro, você tem que comprar. Você não precisa comprar a melhor fonte, mas se você não tiver uma fonte, sem ela, muitas análises você já não consegue fazer. Então, as ferramentas que vão dar continuidade para o nosso trabalho aí, nós precisamos estar dando prioridade para elas ou para a nossa praticidade durante o nosso dia a dia. Agora, chegando aí no que acredito que muitos de vocês querem ouvir, né? E as técnicas de aferição que nós precisamos usar aí durante esse dia a dia? Quais são essas técnicas de aferição? Bom, se nós aplicássemos um método Kelvin, que é o que o pessoal chama aí de método de 4 pontas, aí você consegue achar aí componentes numa linha que estão em curto, todos os componentes aí que estão ligados em paralelo, tá bom? Consegue achar com ele. Agora, e se você tem 20 componentes nessa linha? Você tem que ir medindo um a um até achar aonde está com defeito, né? Então, por exemplo, existem casos e casos, porque cada técnica ela facilita de uma maneira diferente. Então, por exemplo, se eu tenho muitos componentes nessa linha, o método Kelvin me resolve? Me resolve. Mas em quanto tempo esse método me resolve? Eu não poderia, por exemplo, injetar uma tensão nessa linha para tentar achar onde está esse curto? Eu encurto o tempo e consigo achar onde está o defeito. Agora, todo mundo sabe aí, como já foi falado nas palestras anteriores, que injetar uma tensão com corrente muito alta pode sim fragilizar outras partes do aparelho, né? Eu sou da concepção que a corrente elétrica sempre vai buscar o caminho até o terra, até o destino final dela, né? Como ocorre aí na eletrônica. Então, por exemplo, se eu injeto uma tensão muito alta naquela parte, eu tenho um outro setor que é mais fraco, que está ligado naquela linha, ele pode aí estar fragilizando aquele setor. Ele não vai queimar aquele setor como alguns acreditam. Eu particularmente não acredito que queime, tá bom? Mas fragilizar pode acontecer.
Então, começa com a corrente elétrica um pouco mais baixa, tá bom? Aí você vai aumentando e vai vendo onde superaquece. Seria uma praticidade, um método prático para você estar executando aquele trabalho, tá bom? Agora, e um SIC? Um SIC consegue, por exemplo, achar, que é uma ferramenta aí, consegue achar o defeito com vários componentes na mesma linha em curto, os componentes ligados em paralelo, com mais precisão do que, por exemplo, somente o método Kelvin, tá? Então, por exemplo, por que ele consegue fazer isso com mais precisão? Porque os valores no SIC, no multímetro do SIC, eles zeram por causa das modificações feitas lá dentro. Agora, existem aqueles originais que foram desenvolvidos aí por uma marca que eu não vou falar o nome, e existem aí os paralelos, que tem vários vídeos no YouTube aí que o pessoal mostra como fazer também, né? E assim, eu acho que também não vou entrar nesse detalhe que é muito polêmico. Essa parte, por exemplo, porque o inventou, o outro copiou. Não, o que importa é nós realmente conseguirmos trabalhar aí durante o nosso dia a dia. Então, por exemplo, um SIC, ele poderia te achar com mais precisão esses capacitores em xeque, tá? Para achar todos eles na mesma linha. Agora, desenvolver troubleshootings também pode melhorar o seu dia a dia. Por exemplo, se você seguiu uma linha de raciocínio e ela deu certo naquele aparelho, anota aquela linha de raciocínio, tá bom? Ou então, por exemplo, se você pegar um troubleshooting de um fabricante, por exemplo, da Samsung, por exemplo, ele vai te dar um norte, ele vai te dar um caminho para você achar o defeito. E te garanto, olha, entre 40% e 60% das vezes você acha o defeito pelo troubleshooting. Você não precisa chegar muito além do que isso, né? Então, assim, os defeitos que a gente não consegue solucionar, realmente nós precisamos aplicar técnicas avançadas, identificar malhas secundárias, medir componente a componente, mas metade dos trabalhos durante o dia a dia não vai ser isso. A metade do trabalho que nós temos durante o dia a dia é realmente aqueles trabalhos que em 20 minutinhos, 30 minutinhos a gente já achou o defeito e aí a gente já tem mais 20, 30 minutinhos para executar o trabalho, o que daria lá a nossa 1 hora de trabalho por dia. Então, para termos praticidade, para termos produtividade nessa nossa bancada, nós precisamos aplicar as técnicas certas nas ocasiões certas. Por exemplo, aplicar condução reversa. Quando que, por exemplo, isso eu tô falando de mim, tá? Quando eu aplico uma condução reversa, quando eu não acho o defeito logo de cara com os meus troubleshootings ou com a minha linha de raciocínio. Por quê? Pela condução reversa, eu vou medir todos os pinos ali daquela região ou daquele defeito, por exemplo, por baixo de um circuito integrado, ou então em um FPC, por exemplo. Então, eu vou aplicar essa corrente reversa para fazer um teste comparativo sempre que eu não achar o defeito do meu método convencional, por exemplo, né? Que é a minha parte prática para dar a produtividade durante o dia a dia. Então, da mesma forma, por exemplo, que a condução reversa é chata pra caramba, ela resolve defeito pra caramba, ela acha as linhas ruins, né? Agora, tem mais uma coisa aqui que eu nem coloquei aqui no nosso slide, que é o quê? Além do traçador de curva, que faz quase a mesma coisa do que a condução reversa, só que de maneira um pouco mais melhorada em si, você ainda poderia ter aí um osciloscópio para fazer uma medição, uma aferição na bancada, certo? Poderia sim. Só que a questão é, se for um aparelho da Apple, você consegue estar trabalhando com o aparelho da Apple até que tranquilamente. Por exemplo, com um iBridge, tá? Para você ter uma ponte aí, fazer o teste nas pontes. Você poderia, por exemplo, soldar um fio em uma região específica para fazer a medição. Agora, se você pegar, por exemplo, um Android que não existe um iBridge, por exemplo, fica muito, mas muito complicado de estar trabalhando com um osciloscópio, tá? Por exemplo, para você medir, ver se existe o pacote MIPI aí vindo do processador em si, como é que você mediria se você não tem o display conectado, por exemplo?
Ou você acha o pino de ativação dele, às vezes dá certo em alguns modelos, tá? Ou você precisa realmente de um flex de um display conectado. E o iBridge para a Apple faz exatamente isso. Te deixa o display conectado com espaço para você fazer a aferição. Até em uma das aulas anteriores aí, eu fiz esse teste aí para o pessoal ver num J5, tá? Só que como é que eu precisei fazer? Eu precisei soldar um fio por baixo do FPC, aí encaixe o flex para medir na ponta do fio. Ou seja, imagina eu fazer isso nas 8 linhas de protocolo MIPI, de protocolo MIP, né? Como alguns chamam. Se torna muito cansativo, muito tempo de trabalho, né? Se você necessita, aí entra a necessidade, né? Necessita executar aquele trabalho, então beleza, vamos executar, tá bom? Agora, se você tem outros trabalhos para fazer, meu amigo, esse daí é o primeiro que eu deixo de lado, porque eu preciso realmente aplicar a nossa produtividade durante o nosso dia a dia, tá bom? E eu não estou aqui para falar qual método é certo ou qual método é errado, tá bom? Longe disso. Eu estou aqui para expor um ponto de vista, né, que provavelmente pode ajudar algumas pessoas, né, alguns técnicos aí, e eu quero acrescentar realmente para esses técnicos que a produtividade ela vem com um ferramental, ela vem com o conhecimento, tá? E com a execução da técnica certa para cada tipo de defeito. Se você não executar uma técnica mais rápida para achar aquele defeito, a sua produtividade ali, ó, cai, né? Então, executando uma técnica certa para aquele tipo de defeito, rápida para aquele tipo de defeito, você consegue melhorar aí o seu tempo de trabalho e até conseguir fazer mais aparelhos durante o dia a dia, né? Então, fica aí a dica pro pessoal, tá bom? Eu espero que vocês tenham aí gostado do pouquinho conhecimento aí que eu tive para passar para vocês. Eu acabou dando esse probleminha técnico aí, né? A gente ficou aí uns 3, 4 minutinhos fora do ar, mas eu espero mesmo que vocês tenham gostado aí do conteúdo aí que eu tive para passar para vocês. A central do técnico, que é lá a nossa empresa que a gente trabalha, ela foi feita para dar uma solução aí para as assistências e para os técnicos aí de São Paulo e até do Brasil inteiro, tá bom? Então nós estamos sempre procurando achar soluções para você para conseguir cada vez mais capacitar pessoas e atender essas pessoas. Porque, por exemplo, além de nós fazermos os treinamentos, nós também prestamos o serviço para lojistas, tanto de hardware quanto de software, troca de vidro, tá bom? Então, assim, é realmente uma solução para vocês. Não está achando uma peça? Às vezes a gente tem, às vezes a gente acha também para repassar para vocês, tá bom? Então, nós estamos aí com o nosso endereço aí na tela. Nós temos o curso básico presencial e online. Nós temos o intermediário de software, que eu vejo que é uma deficiência bem grande aí que nós temos no mercado. Nós temos o avançado aí de reparo de placas, tá bom? Tanto Android quanto Apple. E nós temos também os cursos com parceiros, que é com o Anilson, o reparo de placa de iPhone X, que é específico para iPhone X, tá bom? Que é um aparelho que está entrando com força aí no mercado, com uma alta lucratividade, tá bom? Então, para quem quiser aí entrar em contato, por favor, serão muito bem-vindos.